Eles esperavam Jesus vir no palácio lá no centro religioso de Jerusalém, mas Jesus começa por onde ninguém de nós queria começar. Quando eles esperavam aquele que viria trazer de volta a plenitude de Deus para o ser humano de uma vez por toda, agora eles esperavam Jesus nascer lá no centro religioso. Aí Jesus começa por uma cocheira, Jesus começa por uma estribaria, confundindo todos os judeus. Imagina que Jesus nasce numa estribaria com 29 anos de idade. Se nós partirmos do pressuposto que desde o 12 ele começava a fragmentar a sinagoga em Nazaré, 29 anos ou quase 30, 17 anos, Jesus frequentava aquela sinagoga. Agora Jesus aponta-se no cenário, no horário da terceira hora, estava sobre os ombros dele a responsabilidade de trazer aquilo que Israel não pôde produzir. Deus cria Israel para atrair as nações. Agora Jesus veio para acreditar em uma geração que não ia só atrair, mas uma geração que iria ir às nações e fazer a diferença. Então Jesus, eu quero acreditar com base no que Lucas diz, quando ele começa a pregar, fazer milagre em Caná da Galileia, a fama começa a despontar. Aí ele resolve num dia de sábado ir para a sinagoga em Nazaré. Quando ele chega na sinagoga de Nazaré, ninguém fez questão. É o filho de José o carpinteiro, é o filho de Maria. Agora imagina a liturgia do culto na sinagoga, no religioso judaico, era diferente da nossa. Geralmente era lá em círculo e no centro só tinha 3 cadeiras. À direita estava o dirigente da sinagoga, à esquerda estava o assistente da sinagoga. Então nessa do meio ninguém podia sentar, porque só podia sentar o ungido de Deus, o Messias. Aí Jesus, naquela manhã de sábado, ele vai para a sinagoga participar do culto judaico. Naquele dia, o líder da sinagoga resolve chamar Jesus para dar oportunidade a ele. Aí a Bíblia diz que o assistente da sinagoga, ele pega o rolo do livro, o assistente na esquerda, e entrega a Jesus. Quando ele entrega o livro a Jesus, a Bíblia diz que Jesus pega o livro e vai ler o texto, e abre justamente no livro do profeta Isaías, e começa a dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas aos mansos, para acalmar os contritos de coração. Ele me ungiu para pregoar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, para anunciar o dia da salvação e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Então quando ele pega o livro, aí a Bíblia diz, Lucas registra que ele devolve o livro para o assistente e educadamente ele senta na cadeira no meio. Quando ele senta, Lucas diz que os olhos de todos estavam fitos nele. Quando todos olharam para ele, ele disse: hoje cumpriu essa profecia na vida de vocês. É excelente! Agora estava proposta uma nova oportunidade. Israel decepcionou. A prata e o ouro era costume dos judeus ser santificado e conhecer a plenitude de Deus por meio do depósito. Mas agora Jesus vem trazendo essa esperança. O interessante é que a Bíblia diz que naquele contexto, aí Jesus parte e sai dali. Os de Nazaré queriam matar ele, expulsar ele. Quando ele sai dali de fininho, aí ele vai pregar na região de Herodes. Ele prega na região de Herodes uma mensagem tão tremenda que abalou a região de Herodes. Aí alguém invejoso foi para Herodes e disse: Jesus está pregando na tua jurisdição. Aí Herodes fica enfurecido, reúne um grupo de invejosos, manda ir aonde está Jesus com a seguinte proposta. Chegaram lá e disseram: Jesus, o rei Herodes mandou o senhor parar de pregar, disse Lucas, senão ele vai mandar prender o senhor. O
Então Jesus agora, Ele veio para acreditar em quem ninguém acreditava. Ele veio para levantar um povo. Ele veio para colocar um povo na plenitude total de Deus, e ninguém ia mais impedir. Então a Bíblia diz que chegou a hora dele ir para a cruz, sintetizando, você já sabe a história. Quando ele chega a hora de ir para a cruz, ele percebe que era hora de voltar para o Pai. E a igreja queria constituir com a sua morte e ressurreição. Seria uma igreja que teria que ter a proteção, que as portas do inferno não prevalecessem contra ela. E ele sabia que a prata e o ouro não resolviam, porque Israel decepcionou. Aí ele vai orar, numa das últimas orações intercessórias, João capítulo 17. Agora imagina qual era a pauta da oração de Jesus: a urgência, proteção para a igreja que iria revolucionar o planeta Terra na plenitude de Deus. Aí João registra no capítulo 17 que Jesus vai orar. Agora convém comigo, a oração de Jesus era simplesmente, a partir do versículo 12 ele começa a dizer no versículo 11: Pai, eu já não sou mais do mundo, como eles também não são do mundo. Pai, estando eu no mundo, eu guardava eles, Pai, mas agora eu vou para ti, Pai Santo, e eles vão ficar no mundo, e a palavra que tu me deste eu dei a eles, e o mundo adoeceu porque eles não são do mundo, Pai. Aí ele orando pede ao Pai: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, Pai, mas guarda eles do mal. Ponto. Aí o Pai responde: santifica-os na verdade. Aí ele diz: a tua palavra é a verdade. Então por eles eu vou me santificar, para que eles sejam santificados. O mundo saiba que eu, o Senhor, e eles somos um. Ele resolveu se entregar, para que eu e você conhecesse a plenitude de Deus. Ele vai para a cruz, ele é morto, sintetizando, e ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele ratifica a promessa para a igreja. Ele vai para os discípulos e já chega com a autoridade do céu. Começa a dizer: todo o poder foi me dado no céu. Aí em Atos ele diz: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, porque ele virá sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ninguém parou o trabalhador da terceira hora. Agora imagine, quando Jesus vai ao céu, já o caos estava bradando dentro da região de Jerusalém, porque as autoridades romanas e as autoridades religiosas judaicas estavam disparadamente assustadas. Então agora imagine, Jesus vai voltar para o Pai, e os anjos ratificam a promessa para a igreja, e começa a dizer: porque vocês estão perplexos? Esse Jesus que vocês estão vendo ali, ele voltará outra vez. E quando ele voltar, ele vai levar vocês para ele. Agora imagine, ele é assunto incerto. A igreja se esconde. Então as autoridades romanas e as judaicas ortodoxas diziam: Nazareno morreu, e a igreja se escondeu, acabou. 50 dias depois, aí Jesus senta na direita do Pai. O interessante é que João faz uma análise. João, numa visão que Deus dá a ele viu esse momento. Ele disse que Jesus mostrou a ele esse momento glorioso. Ele disse que quando estava chorando lá em Apocalipse, porque ninguém era digno de abrir os livros e desatar seus 7 selos, porque o homem tinha entregue a escritura da autoridade da terra, Satanás com ele. Agora a maldição da terra e a contundência do sofrimento humano já estava na mão de Deus, e só quem pudesse pagar o preço poderia pegar e desatar aquele livro, conforme Jeremias. A escritura era guardada, e ali só quem podia tomar era quem tinha posse
Então a Bíblia diz que Deus nos criou por Jesus e para Ele, mas o homem se entregou ao diabo. Aí João diz que chorava, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem de desatar seus sete selos. Quando de repente ele diz que um dos anciões, ele levanta e diz: João, para de chorar, João. Aí ele diz: o que é que está acontecendo? Para de chorar. Ele diz que quando olha para o trono, ele viu que estava sentado no trono, e como um cordeiro que tinha sido morto, era Jesus, que vai diante do que estava sentado no trono, toma a escritura que pertencia a ele de novo. Agora o ser humano voltou para ele, e ele quis que quando ele pega a escritura, começa a desatar seus selos. Então apareceu um novo cântico lá no céu, e os anjos, a miríade de anjos na terra, no inferno, dizia: digno de honra, de glória, de domínio, de majestade, de poder é o que está sentado no trono, e o seu cordeiro que foi morto e reviveu e comprou para Deus povos de toda tribo, raça e nação, e com seu sangue tornou-o sacerdote eterno. Aí Jesus senta na direita de Deus. Quando Jesus senta na direita de Deus, agora o Espírito Santo resolve vir para trás. A igreja estava orando, assustada. As autoridades humanas já tinham dado por falido. Aí a Bíblia diz que eles estão orando. Entra naquele templo, naquele cenário, um barulho de um vento forte, impetuoso e veemente. O fogo de Deus caiu ali. Aí quando os irmãos recebem o poder, o Espírito Santo enche e coloca os crentes na plenitude de Deus. Aí começaram a dar glória a Deus, língua repartida como de fogo, e o poder os vizinhos podiam ouvir. Aí começaram a dizer: estão bêbados. Aí Pedro, cheio de Deus, levanta e diz: aqui não tem ninguém bêbado, não, Senhor. Aqui é a promessa que Deus fez a Joel, que nos últimos dias ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Para os que estão fora, diz a Bíblia que a mensagem da cruz é loucura, mas para nós que somos salvos, da glória a Deus, falar e mistério, contra nós, profetizar, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Agora começa a orar. A Bíblia diz que Jesus subiu ao céu, mas o dono da vinha vai na praça de novo, a sexta e a dona hora. O período de 9 às 3 horas da tarde. Aí o Espírito Santo enche a igreja primitiva. Agora imagina comigo, mocidade de igreja. A igreja pipocou. Os irmãos entraram na plenitude de Deus. E o bonito é que a Bíblia diz quase 120. Com pouco dia depois, ela diz quase 3.000. Com pouco dia depois, quase 5.000. Ela nunca dá totalidade, ela sempre diz quase. Ou seja, olha para quem está ao teu lado e diga: sempre tem lugar para mais um. Diga: sempre tem lugar para mais um, ser cheio de Deus. Agora imagina. Aí a igreja começa a pipocar dentro de Jerusalém. Imagina quase 5.000 crentes pingando azeite na rua de Jerusalém. Não perdia tempo. Falava de Jesus, pregava Jesus, esperava o arrebatamento. Não tinha medo nem com um trem carregado de pólvora e um boi fumando em cima. Eles não abriam mão do poder de Deus por nada. Era tão ditado. Eu quero só recapitular o que eu disse ali, que eles estavam numa plenitude tão tremenda de Deus, que eles começaram a ignorar os edictos de César. Por exemplo, me ajuda aqui, companheiro. César tinha um edito que era obrigação deles quando encontravam outro, ou judeu ou romano, que morasse para a jurisdição de César. Se encontrou no dia, tinha que reverenciar César. Curvavam, olhavam assim para o outro e gritavam: Sequirion. O outro dizia: Sequirion, que quer dizer César é o Senhor. Mas depois que Jesus pagou o preço e colocou a igreja dele na plenitude de Deus, os irmãos não paravam de pegar fogo e pipocar na rua. Então, quando um crente encontrava o outro que havia subido, dava um sorriso, apertava a mão, olhava no olho e dizia: Maranata, meu irmão. O outro dizia: Maranata. Olha para Jesus, nós
a impactar o Império Romano de Jerusalém. Só para você sentir um pouco da emoção que eu senti. O ano passado eu fui pregar num congresso na Suíça, e de lá eu fiz extensão da cidade de Torino, na Itália. Mas foi um culto tão bom que o assoalho da igreja ficou molhado. Aí o pastor, muito alegre, no outro dia disse: Bento, eu vou fazer você sentir mais crente ainda. Aí ele começou a andar comigo nos pontos históricos da igreja, e ele passava ali nos pontos e dizia: Bento, a igreja vivia Deus por mim. Aqui morreu, foi falado do fulano, mas era tirando o couro e ele dando glória a Deus. Aqui nesse rio, dizia ele, a história não diz, mas jogaram muitos cristãos, jovens, mulheres e meninos, com uma pedra amarrada no pescoço, para abrir mão do Pentecostes de Deus. Mas eles caíam na água dando glória. Enquanto a pedra fundava eles, a bagulha de glória subia no meio da água, porque eles eram cheios da glória e da presença de Deus. Aí ele disse: porque não vai dar tempo. Ele disse assim: se desse tempo eu ia te levar no corredor do fogo. Aí eu me arrepiei. Eu disse: conta pelo menos, pastor. Ele disse: mesmo, o imperador romano, com tanta raiva da igreja, quis mostrar para os romanos que o Deus de Roma e a força do imperador era mais forte do que a igreja de Jesus, do que o próprio Jesus. Aí ele marcou um espetáculo e na praça principal fez um tacho bem grande e mandou fazer uma água para os soldados subirem, e no dia da festa queimar os crentes dentro do fogo. Mandou encher de azeite. No dia da festa chamou todos os romanos para aplaudir o imperador e os deuses de Roma, que era a derrota dos cristãos. Aí mandou prender os crentes. E o interessante, me ajuda aqui, não, pastor, aí era aqui, eu não me permite. Me ajuda aqui, cantor, por favor. Aí ele pegaram os crentes e começaram a prender os crentes. E os romanos alvorando a voz, ovacionando o imperador e os deuses de Roma. Aí começaram a amarrar os crentes no outro. E no corredor, lá no tacho, no meio da praça, a multidão em roda e um corredor de fogo. Aí colocou os crentes, cheios de Deus, na plenitude, Elisa, amarrado no outro. Agora, da hora do soldado, acendeu o fogo, acendeu. Vamos queimar os crentes e mostrar que os deuses de Roma são fortes. Vamos. Aí mandava os soldados pegar os crentes. Os crentes eram tão cheios de Deus que ele disse: quando os soldados vinham pelo meio do corredor, aí os crentes amarrados começavam a brigar um com o outro, começavam a discutir um com o outro. Aí eu perguntei: pastor, por que eles brigavam? Porque eles tinham medo de morrer? O pastor disse: nada, gente. Eles brigavam porque queriam ser melhor do que o outro? Não. Eles brigavam porque queriam cargo na igreja? Não. Por que eles brigavam? É que eles estavam tão penetrados na plenitude de Deus, que quando eles viam o soldado vir, aí um olhava para o outro e dizia: quem vai primeiro sou eu. O outro dizia: quem vai primeiro sou eu.
Deus está colocando uma língua diferente na tua boca. Está falando com a igreja dele nessa noite. Eu sou mesmo. E eu não tenho sombra de variações. E eu tenho grande urgência. Eu tenho grande urgência. E nesses últimos dias, eu estou levantando uma geração pentecostal. Onde as minhas mãos irão levantar jovens cheios do meu Espírito. E irá explodir essa terra. E a minha mão subirá. E os meus olhos estarão batendo. E essa geração vai viver um avivamento como a igreja nunca ouviu. Diz o Senhor para a sua igreja: eu tenho isso, eu tenho isso. Fala no Senhor, Jesus. Aí quando ela vinha, saiu a 1/10. E quando ele saiu a 1/10, ele viu outros que estavam ociosos na praça. E este grupo, ele questionou: ora, meu Deus, eu nunca empreguei ninguém. E qualquer empreendedor inteligente, ele não emprega ninguém que chegue na última hora de trabalho. Aí Jesus disse que o dono da vinha saiu da 1/10, 5 horas da tarde. Aí encontrou outros que estavam na praça, Senhor. Aí ele pergunta: por que vocês estão ociosos todo dia? Aí eles dizem: ninguém acreditou em nós. A gente não tinha requisito para isso. Aí ele olha e diz: a vocês também. E eu vou dar a vocês o dinheiro. Você já viu o toda
Aí Pedro chama os irmãos para entrar na plenitude de Deus por meio da santificação, e não mais por meio do ouro nem da prata. Ele diz o seguinte: saibam que vocês não foram resgatados da vossa boa maneira de viver por coisas corruptíveis, como prata, como ouro, segundo o costume dos vossos pais. Aleluia. Mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, imaculado, incontaminado. Agora olha para quem está do outro lado e diga: tu custou caro, santo. Tu custou caro. Diga: Jesus acreditou em você quando ninguém acreditava. Jesus acreditou em você quando ninguém acreditava. Me pediram que eu disse algo aqui, eu vou dizer. Aleluia. Me pediram para contar. Os meus amigos olhavam para mim e diziam: esse negro não vale o que come. Quando eu cheguei na igreja, porque já não aguentava tanto desprezo por causa da cor, por ser como eu sou. Os meus irmãos me chatearam. Mas um dia alguém disse que Jesus gostava do que ninguém gostava. Aí eu cheguei na igreja com altruísmo lá em cima. Aí um grupo de crentes, um culto de festa. Um pregador chegou para mim, cantor, e disse: Deus vai te levar pelo mundo, vai te tirar dessa fazenda lá e só vai dar um urubu de bloco. Deus vai tirar você daqui, e o Brasil e o mundo vai te conhecer, porque Ele tem pressa em um grande avivamento na tua vida. Aí chegou um grupo de crentes, olhou para mim e disse: acredita não, gente? Eu disse: por quê? Eles disseram: olha, nós vamos dar 10 motivos para você não acreditar. Eu digo: por não. Eles disseram: você é pobre, você é analfabeto e você é preto. Isso nunca vai acontecer. E eu acreditei que eles tinham razão. Mas Deus disse: tem não. Quem tem razão sou eu que paguei o pescoço. Eu vou te tirar de uma altura e vou fazer você sentar no meio dos príncipes do amor. E hoje eu ando mais de avião do que de carro. É cruzando o Atlântico, cruzando o Pacífico, olhando pela margem e vendo os passarinhos lá embaixo dizendo: glória a Deus, é Ele que faz isso. Então olha para quem está ao teu lado e diga: você custou caro. Você custou caro. Ele acreditou em você quando ninguém acreditava. Diga: então dá glória para Ele. O bonito é que os judeus eram depostos do ouro e da prata. Só para vocês terem uma ideia do que o Jesus fez por nós. Eu estava assistindo o Globo News da Leilândia, a âncora da época, disse, trouxe uma notícia estarrecedora. Ela disse que foi pego em Brasília um deputado federal levado à delegacia. Qual era o crime? Embriaguez no volante. Não tem fiança. O delegado levou ele para a delegacia, mas não pode prender ele, porque ele tem imunidade parlamentar. O Supremo Tribunal é quem vai decidir se abre ou não o inquérito contra ele. E liberaram o homem, ela ficou estarrecida. Agora imagina, se um homem comum tem uma imunidade debaixo na terra, para a autoridade não tocar nele, imagina o que Jesus conquistou para nós. Pelo seu sangue. É no céu, debaixo da terra e em cima da terra. O demônio tem que respeitar e tem que obedecer. E não pode tocar em você. Eu lembro que lá no meu estado tem uma jovem adolescente. Ela gosta de ciclo de oração. Ela é profeta na plenitude total. E um dia ela foi para o ciclo de oração na cidade, 13 quilômetros distante da nossa cidade, morava na fazenda, e voltou 10 da noite. Só que alguns malfeitores, estupradores olharam e disseram: vamos pegar aquela menina, olha, aquela crente, vamos lá. Aí cercaram, já vem ela 10 da noite. Quando chega na parte mais estreita do caminho, os dois bandidos pressionaram, ela se arrepiou e disse: Jesus, me cobre com teu sangue, eu vou passar. Aí quando ela passou,
que entrou no meio, ela gritou: boa noite, moço. Aí eles disseram: boa noite. Ela disse: pastor, eu passei, só esperando atacar. Eu só vi ele dizer lá: boa noite. Eu andei 5 metros e ele lá: boa noite, Senhor. Eu andei 1 quilômetro, só vi um grito lá: boa noite, Senhor. Boa noite. Quando foi domingo no culto, 2 pessoas se converteram, 2 jovens chorando na tua casa. Aí quando eu ia dar a missa apostólica, ele disseram: pastor, deixa a gente falar, pastor. Não pode terminar, mas é urgente. Passa o microfone. Quando eles chorando, disse a igreja: eu não sabia quem vocês eram, e que o Jesus de vocês era de fogo. O que houve, filho? Quinta-feira eu e meu companheiro, a gente ia estuprar aquela moça. Mas quando ela passou, ela abriu a boca e disse: boa noite. Toda vez que a gente ia correr atrás dela, passava um muro com uma espada de fogo na mão, e a gente tinha que dizer: boa noite, Senhor. Boa noite, Senhor. O inferno fica doidinho, porque não pode tocar em você. Por ele você não estava nesse congresso, mas ele não pode tocar, porque é mais fraco que o crente esteja, o assunto dele é tratado no Supremo Tribunal de Deus. O inferno não tem nada a ver. E quantas acusações do inferno chegará, que a justiça de Deus quer exterminar o crente, quando Deus olha para a direita, o depois está lá. E não é prata nem ouro, é Jesus, está lá à direita. Eu já paguei, Pai, eu já paguei, perdoa ela, perdoa ele, chama ele na tua plenitude. Crentes que viveram a plenitude de Deus. Na igreja da última hora, Tiago Filho, aonde pregava, as máquinas das empresas pararam, porque as pessoas largaram o que estavam fazendo para ouvir. Ele era um adolescente que trabalhava de engraxate e consertando sapato para ajudar nas despesas da sua teologia. Mas um dia ele foi para onde podia receber o convite. Quem quer ser cheio de Deus, entrar na plenitude de Deus e fazer a diferença? Aquele adolescente levanta a mão e aceita entrar na plenitude de Deus. Mas ele entrou profundo. Ele era tão profundo com Deus que ele teve a coragem de dizer: Deus, todos os dias eu vou orar por uma alma para o Senhor. E ele não perdia, trabalhava 6 dias por semana, e 6 dias ele ganhava 900 conversões. No domingo pegava a parte do dinheiro, alugava as mãos e levava para a escola bíblica. Em poucos meses, a escola daquela igreja se tornou a maior escola da cidade, porque aquele adolescente era tão cheio de Deus que todos os dias ganhava aula para Jesus. Mas chegou um dia que a biografia, parte da história diz que ele não orou. Aí quando ele veio anoitecer, que não ora por ninguém, me permita, pastor, aí ele começa a chorar, sai de casa, chega no meio frio da rua, no meio da rua, ele senta. E quando ele senta, bota as mãos na cabeça e começa a chorar em desespero, como se fosse dor de parto. Chorava. Daqui a pouco o carro da patrulha, como um soldado dentro, passou, que viu aquele adolescente chorando, aquele jovem. Voltaram, pararam perto dele e disseram: filho, por que você está chorando? E ele chorando disse: porque eu prometi ao meu Jesus que todo dia ia orar por uma pessoa para ele, e ainda hoje não orei. O soldado bateu nas costas dele e disse: levanta e vai para casa, amanhã você ora. Mas ele não saiu. Ele vivia uma plenitude com Deus, estou tremendo, que quando os soldados saíram, a presença de Deus aumentou dentro do carro da polícia. E os soldados, sem entender, começaram a chorar. Fizeram 2 quarteirões chorando. Disseram: vamos voltar, vamos voltar. Quando voltaram, que chegaram lá, que olharam, ele ainda estava chorando. Aí os soldados desceram do carro, gritando: para de chorar, filho, para de chorar. Ele levanta a cabeça: eu não posso. Os soldados disseram: para de chorar, que a presença do teu Deus nos alcançou. E ajude a aceitar o teu Jesus no seu trabalho. Viver na plenitude de Deus é isso. É as pessoas ver Deus em você e ver você em Deus. É você fazer a diferença no meio do caos. Agora eu quero concluir.
Diga mais forte, chegou a pós-modernidade. Diga mais no século XXI. O inferno precisa saber. O inferno precisa E ainda saber tem jovens. que ainda tem jovens, ainda tem crente, Mergulhado na plenitude. mergulhado na plenitude de Deus. A nossa quem está do lado da cara é a nossa. Agora é a nossa vez. Fala com o moleque que gostar, diga, agora é a nossa. Agora é a nossa vez. Aleluia, Jesus. Glória a Agora é Deus. a nossa. Quem está na plenitude de Deus aqui? Amém. Glória a Deus. Agora é nós. Com todo respeito, o inferno precisa saber que ainda tem crente de fogo envolvido com Deus. Não é tempo mais da gente viver sem fogo de Deus na vida. A igreja, a nossa igreja, ela foi fundada no fogo. Qualquer denominação que queira ser frio, que seja. Mas a base da nossa igreja foi criada com a geração de fogo. Era uma geração que não tinha Facebook. Era uma geração que não tinha Twitter. Era uma geração que não tinha oratório. Era uma oração. Era uma geração que não tinha as tecnologias do século XXI. Mas era uma geração que tinha joelho. Essa é uma geração de fogo. Essa é uma geração que no ensino da harpa Jesus batizava com o Espírito Santo. Então toca no quem está ao teu lado e diz, você faz parte dessa geração. Você faz parte dessa geração. Diga então, se tu faz parte dessa geração, diga, tu tem fogo aí. Tu tem fogo aí. Tem fogo aí. E se tu tem fogo, tu está na plenitude de Deus. Deixa eu abrir um parênteses. Só para cansar e descansar as pernas. Eu fui pegar em Campo Grande, e lá eu fui para a cidade de Bonito. E o meu sobrinho, pastor, que é abastecedor de avião, trabalha na Petrobras, foi comigo. Aí a gente ia atrás de um carro inflamável. E tinha uma placa 2.0 amarelada, avermelhada. Aí ele olhou para mim e disse, filho, o senhor sabe o que quer dizer essa placa 2.0? Eu disse, não. Ele disse, quando o senhor for atrás de um carro que vê essa placa 2.0, pode ficar tranquilo, que esse carro não explode fácil não, pega fogo fácil não. Eu disse, ele disse, Aí ele disse, agora quando o senhor for em um carro, atrás de um carro inflamável, que o senhor vê uma placa 3.0, corra, que para pegar fogo é ligeiro. Pergunta esse irmão que está ao seu lado, é 2.0 ou 3.0? 3.0. Eu sou 3.0. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que vivem na penetração da plenitude de Deus, eles não abrem mão dessa chamada. E eu estou pregando aqui para uma geração que não existe. Eu estou pregando aqui para uma geração, a responsabilidade está sobre os homens. Eu estou pregando aqui para uma geração que tem gostado. Eu estou pregando aqui para uma geração comprometida com Deus. Glória a Deus. E eu quero concluir essa mensagem. Mas eu quero orar ainda com você. Escute. Escute. É a nossa vez. É a nossa vez. E o inferno precisa saber o quanto um crente na plenitude de Deus faz a diferença. E eu quero saber qual o crente que quer penetrar na plenitude de Deus essa noite debaixo do teu já. Levanta a mão, toque no peito e diga, eu, pastor. Diga, eu quero sair daqui pingando azeite. Segura um pouquinho, tá? Para mim. Só um pouquinho. Eu disse aqui uma vez, termina de repetir. Eu fui pregar, me convidaram para a igreja. E só tem doutor. A igreja, o nosso pobre foi me pegar para o povo. Era tudo de um hotel 4 estrelas. Só que naquela igreja, ninguém podia levantar a mão. Ninguém podia dar glória. Porque era elitizado. Você vai colocar no colo esse. E quando o pastor me deu a oportunidade, ele me deu 15 minutos. Nordestino, preto,
Os